Começar com essa história do Bolsonaro. Primeiro a entrevista dele, acho que a gente podia começar por aí. Primeiro a entrevista dele e as groselhas, né? Como alguns falam, acho interessante. As groselhas que ele soltou nessa entrevista. Volta a questionar o sistema eleitoral brasileiro. Vamos ouvir o que ele disse. A justiça brasileira, o Supremo Tribunal Federal, tirou o Lula da cadeia e depois o tornou elegível. E depois, o Supremo Tribunal Federal, que três dos seus ministros compõem o Tribunal Superior Eleitoral, também trabalharam lá fazendo gestões para eleger Lula a qualquer preço. Bem, acabaram as eleições no ano passado, ninguém consegue entender como Lula da Silva ganhou as eleições, com 50,9% dos votos. Ninguém do Brasil entende isso, nem nos estados mais pobres, onde ele sempre teve uma boa votação no passado. E aí, Reinaldo, o que significa? Qual é esse objetivo de Bolsonaro a voltar nesses temas? Porque é a única coisa que ele tem. Ele não tem mais nada. Veja que não é só esse tema, né? Estão encruando o tema da eleição, mais uma vez, a sugestão de fraude, e, e ele faz uma acusação oblíqua, porque ele tem medo, né, de sofrer consequências. Ele é um investigado, né? A depender do incitamento que ele faz contra a ordem, ele pode ter a prisão preventiva decretada. É bom lembrar isso, né? A depender do modo como ele trata essa questão. Então, ele põe ali, como ninguém consegue entender, obviamente resta a sugestão de que houve fraude, e a rigor ele não tem proposta nenhuma para o Brasil, né? Que é uma coisa que eu tenho apontado sempre, nem ele, nem a extrema-direita que ele representa. Então é isso, vacina, de novo, vejam só, eles recomeçaram a campanha contra a vacina. Nós tivemos o governador de Minas Gerais, né, esse incrível Romeu Zema, ao lado do Nicolas Ferreira, fazendo proselitismo contra a vacina, e que se note, Minas Gerais hoje é o estado, um dos mais atingidos pela dengue, por exemplo, né? Foi declarado de emergência em razão da dengue. E o governador, na prática, faz campanha contra a vacina. Então, isso é o padrão da extrema-direita no Brasil e, de certo modo, é o padrão da extrema-direita no mundo, é o padrão da extrema-direita portuguesa para a qual ele está falando também. Né? Tem uma pregação forte. Aliás, fizeram uma manifestação em Lisboa com saudações nazistas e tudo mais, né? Da extrema-direita portuguesa, para quem ele está falando. Né? Por quê? Porque na economia não tem nada a dizer. Do ponto de vista social, não tem nada a dizer. Não dá para. Bolsonaro insiste, o governo Lula, essa tragédia. Qual tragédia do governo Lula? Nós estamos vendo, você citou na abertura, investimentos de 30 e tantos bilhões da indústria automobilística aqui no Brasil. Né? Então, não vai virar uma Argentina, não vai virar uma Venezuela, como o Paulo Guedes havia falado num podcast, como eles falaram durante a campanha. As coisas estão acontecendo. Celebrou-se lá o acordo entre o Tarcísio e o Lula para construir o túnel Santos-Guarujá, não é? Um aliado de Bolsonaro, portanto, junto com Lula. Veja que curioso, um aliado de Bolsonaro junto com Lula, celebrando uma obra inicialmente orçada em 6 bilhões, uma obra gigantesca, né? Importantíssima para o estado de São Paulo e para o Brasil, porque diz respeito ao principal porto do país. Quando o Bolsonaro vai aparecer ao lado de Tarcísio, ele vai ao velório de um policial, até aí tudo bem, ele pode ir ao velório de policial, não tem problema, é preciso investigar o que aconteceu lá, lamenta-se, obviamente, a morte do policial, mas ele vai lá para fazer proselitismo de olho na ideia de que, olha o que está acontecendo com a segurança pública, os bandidos, a criminalidade, que é a pregação da extrema-direita, como se
né, isso, a segurança pública, não dissesse respeito, né, nessa esfera ao governo estadual, né? Então, eles não têm proposta. Ele tem de insistir nisso. De novo, a mesma coisa, né? Esperança de reverter? Não, obviamente não. Agora já é para as eleições, né, de 2026, para tentar inflamar o bolsonarismo, para ver se consegue eleger um número grande de vereadores, eventualmente de prefeitos, ligados a essa agenda, né? E ainda há, sim, muita gente ligada a essa agenda, né? Então, do medo da vacina, pegou. Já havia uma coisa residual ali, mas o Brasil era um país exemplar nessa área, né? De vacinação, de imunização, de eficácia das campanhas de imunização. E Bolsonaro comprou todas as teses conspiratórias que havia na internet contra a vacina, né? E transformou isso numa questão política. Bolsonaro e o bolsonarismo. Agora, note, eu já apontei isso algumas vezes. Embora o Bolsonaro seja notavelmente ignorante, né? É um tipo que, enfim, sai dos estratos mais, é, como eu vou dizer, rústicos do ponto de vista do pensamento do país. É a primeira vez que nós temos uma direita no Brasil que tem uma dimensão realmente internacional, dimensão, ou melhor, que tem uma vinculação com a direita internacional. A extrema-direita brasileira sempre foi muito nativista, né? Se você pega o movimento integralista tem elementos, tinha elementos que só existiam aqui, né? Tem um livro excelente chamado Integralismo de Plínio Salgado, do J. Chazin, né? Em que ele diz, olha, essa ideia de que o integralismo era só um fascismo, um nazifascismo, se manifestando aqui, não é verdadeira. Claro, é um movimento de extrema-direita, mas tem elementos propriamente nativistas mesmo, né? O número, por exemplo, de negros no movimento integralista brasileiro era grande, né? É, tinha uma pegada nacionalista, um apelo de uma certa idealização do índio até havia no integralismo, há elementos disso que não combinam com a ideia, não combinavam com a ideia de raça pura, é, do nazismo. Então era uma extrema-direita brasileira, brasileirista, digamos assim. O próprio golpe de 64 e a cultura do golpe de 64, sim, os militares, os generais, tinham contato com os Estados Unidos, está provada a influência dos Estados Unidos do golpe de 64, mas os militares sempre tiveram receio da excessiva intervenção dos Estados Unidos na América Latina, na ambição que eles poderiam ter em relação à Amazônia. Pela primeira vez, nós temos uma direita no Brasil, perigosa, sim, muito mais do que alguns querem acreditar, e que está articulada com esses valores no mundo inteiro. A extrema-direita é anti-vacina no mundo inteiro, não é só aqui. E, portanto, ela é aqui também. A Alemanha tem um partido anti-vacina. O propósito de ser do partido chama Die Basis. O propósito de ser do partido é ser anti-vacina. Hum? E o movimento anti-vacina na Alemanha se juntou com o movimento neonazista, com a extrema-direita anti-imigrante, né? Aquele partido Alternativa para a Alemanha. Até uma representante deles veio aqui, neta do ministro das Finanças do Hitler, se encontrou com Jair Bolsonaro, diga-se de passagem, né? A Beatrix esteve aqui, a deputada, né? Então, é uma extrema-direita internacionalista nesse sentido, né? Tanto é que está lá em Portugal. O Eduardo foi para Portugal fazer proselitismo. Bolsonaro faz live com os portugueses, né?
Então, isso é um movimento que está em muitos países da Europa, né? E a pauta é essa. Eles não têm outra. No caso lá, um pouco mais centrado na questão dos imigrantes, né? Aqui no combate ao comunismo, ou sei lá o quê. Agora, tem alguns valores aí no que diz respeito à coisa da família, da vacina. É isso. Porque proposta econômica, a rigor, eles não têm, né? Nunca tiveram. Ô, Então, Reinaldo, fica com essa pauta absurda, né? já que você E tocou criminosa. já que você tocou na história da vacina, depois a gente volta um pouquinho para esses métodos do Bolsonaro e o que ele tem feito, né? De férias. Quer dizer, não sei nem se é férias, né? Porque, bom, Férias de quê, né? é isso que eu ia falar, enfim. Férias Mas, temos nós que somos pessoas ocupadas quando a gente está de ó, férias. Ele não, ele vive em férias, né? Aliás, ele está em férias desde que ele saiu do exército, né? vamos entrar nesse assunto que eu acho muito grave, ainda mais, assim, eu tenho filho em idade escolar, né? E a gente está acompanhando a repercussão dessas falas que são feitas com esse objetivo ideológico, político do Bolsonaro num ponto, só que outro ponto tem prefeitos, governadores que estão no comando, né? De cidades, de estados. Teve esse vídeo do Romeu Zema falando sobre a questão das vacinas, e aí nesse vídeo ele não fala de qual vacina estamos falando, mas que mostra um pouco desse objetivo, né, desses apoiadores de Bolsonaro e eles seguirem com esse discurso do Bolsonaro contra a vacina. Vamos assistir. Começo de ano, começando aí o ano letivo, e nós estamos aqui para poder mais uma vez garantir a liberdade de todos os alunos de Minas Gerais. É isso mesmo, deputado Nicolas. Aqui em Minas, todo aluno, independente de ter ou não vacinado, terá acesso às escolas. Senhor governador, quero aqui te agradecer e também dizer para toda a população mineira que vocês terão acesso à educação. Somos a favor, sim, da ciência, da vacina, mas a favor também da liberdade. Liberdade é o que eles falam, tá ali. Olha, o Estatuto da Criança e do Adolescente, desde que a vacina esteja colocado no Sistema Nacional de Vacinação, o Estatuto da Criança e do Adolescente impõe a vacinação. Os pais podem ser responsabilizados caso seus filhos não tenham sido vacinados, isso tenha sido uma escolha dos pais, né? Claro que não será uma escolha da criança, mas eu digo, não foi porque não sabia, por ignorância, não sei o quê, foi uma determinação de não vacinar. Esse discurso da liberdade é o discurso do. Não é o caso do governador, não estou chamando o governador de canalha, mas o discurso é um discurso típico dos canalhas, né? Dos canalhas potencialmente homicidas, né? Não é o caso do governador, mas ele tem de saber que ele está fazendo um discurso, ele, Nicolas, esse outro que não sei quem está fazendo um discurso típico dessa gente. Porque quando você fala da liberdade, dá a entender que a escolha é neutra. Isto é, veja, isso é muito grave. Dá, dá a entender que a escolha é neutra. Vacinar ou não vacinar vira uma questão de gosto e de escolha. E a consequência é a mesma, não é? Tanto faz, é só uma questão de gosto. Então, você ser São Paulino ou ser corintiano ou ser santista, você é santista, eu sou corintiano. Hoje tem um monte de São Paulino feliz, não é? A consequência é a mesma. Quando o time ganhar, fica mais feliz, quando perde, infeliz, mas o que resulta de fazer essa escolha? Você é livre para escolher? Nada, nada de grave. Escolher entre vacinar ou não vacinar, as consequências não são as mesmas. Num caso, pode significar a morte, e no outro, a vida. Como assim? De que liberdade de escolha se está falando? Não é? Então, e mais, se você fala da dengue, bom, a dengue é um mosquito que transmite, ela não é transmissível de pessoa para pessoa. Mas quando você fala da Covid, aí isso que chama liberdade de escolha também vira a liberdade de contaminar os outros. Olha que coisa, não é?
Então não é liberdade. É muito mais, a coisa é muito mais séria para as pessoas e também é socialmente mais sério, a depender da doença de que se está falando, do mal de que se está falando. Não é? Então é uma insanidade insistir nesse troço. Vem esse rapaz aí, né? Aliás, ele andou me atacando nas redes e eu, como Rui Barbosa, né? Que ele nem sabe quem é. Assim, quando a contribuição dos inimigos para a sua sanidade nunca podem ser desprezadas, né? Nunca pode ser desprezada. Ele diz isso na oração aos moços, aliás, né? Então, eu sou muito grato sempre à colaboração dos idiotas para manter a minha sanidade, inclusive os que vituperam contra mim. Devem continuar a fazer isso mesmo, porque quando fica definido quem é que me ataca, eu um pouco tenho noção também daquilo que eu estou fazendo. Entende, Fabiola? Hã? Então vem esse rapaz com esse discurso antediluviano, né? Esse rapaz que talvez seja um dos mais jovens, talvez não sei se é o mais jovem deputado, mas está entre os mais jovens, mas na verdade está entre os mais velhos, coisa encarquilhada, absurda, né? Agora, ele tem um apelo, algo juvenil, fazendo campanha contra a vacinação, porque é contra a vacinação. Insista, se isso não é campanha pela liberdade, é contra a vacina, em essência. E aí é preciso que a gente chegue à essência, inclusive que os órgãos públicos, que o sistema de justiça, quando eu chamo sistema de justiça, isso envolve também o Ministério Público. Tá? O Ministério Público não é Ministério da Justiça, não é Poder Executivo, nem Legislativo, nem Judiciário, mas ele integra o sistema de justiça do Brasil. É preciso que o sistema de justiça considere o que está aí, porque na literalidade é liberdade, de verdade é pregação contra a vacina. Aí eu pergunto, há direito de pregar contra a vacina? Eu entendo que não. Eu entendo que não. Eu entendo que, inclusive, isso incorre no Código Penal, porque o Código Penal pune também aqueles, está lá, né? O Código Penal pune duas coisas: quem contribui para transmitir patógenos e quem sabota políticas públicas, não é? Contra patógenos. Isso é uma sabotagem de uma política pública, porque não diz respeito à liberdade. Se a consequência de dizer sim ou não fosse neutra, é a liberdade. Como não é, não se trata de liberdade. E ainda assim se poderia dizer, bom, a pessoa tem direito ao suicídio, não é? É um livro do Camus. É a questão mais antiga do mundo, a questão filosófica mais importante, segundo Camus, está num livro chamado Mito de Sísifo, tem um ensaio a respeito, né? Ele diz a questão filosófica verdadeiramente importante é o suicídio, a mais importante, porque eu decidi se eu continuo vivo ou não, é a primeira questão que vai tratar de todas as outras. Então, e não existe lei para punir suicídio, né? A não ser as divinas. Porque essa é uma escolha. Mas só que no caso da vacina, quando se trata de criança, não é a criança que está escolhendo, em primeiro lugar, né? No caso da dengue, quando houver vacina para todo mundo e a pessoa não quiser tomar, bom, ela não vai transmitir a doença para outra pessoa. Agora, no caso da Covid, de outras doenças, aí não. Aí É, não é o, escolha. Ô, Reinaldo, importante isso que você está citando, né? Porque eles fazem esse movimento contra a vacina no geral. Nesse vídeo que ficou circulando, eles não falam exatamente da vacina da Covid, mas a gente sabe que houve uma queda da cobertura vacinal no país muito grande, desde na época do governo Bolsonaro, né? Na questão, claro, durante uma pandemia, mas esse discurso anti-vacina que acabou crescendo no país. E a gente tem aí alguns alertas importantes das pessoas da área da saúde. Por
por exemplo, da vacina contra o sarampo, poliomielite, a vacina que protege da meningite. Teve uma onda aí de meningite recentemente em crianças, De né? meningite, de sarampo, que reapareceu, voltou a ser um problema, Sarampo, que e a tava erradicado no Brasil. estava Então, eu erradicado acho no que é. Brasil. E a polio, E a que ainda poliomielite. não apareceu, mas atenção, a polio não foi erradicada no mundo. Nós tínhamos uma cobertura de polio para criança que beirava os 100%. Hoje está pouco acima de 50%. E a polio não desapareceu. A polio, por exemplo, é um problema na Índia, grave, gravíssimo, aliás. Não é? A polio circula no mundo, o vírus da poliomielite. E, portanto, pode chegar? Claro que pode. Então vamos pensar o caso da polio. É uma questão de liberdade? Olha a consequência. Veja só, isso é tão insano, é tão absurdo. Olha aqui, às vezes as pessoas dizem, mas você é, também você exagera com essa coisa do bolsonarismo. Exagero? Exagero? Isso é delinquência intelectual, moral, de saúde pública. Qual é a consequência de um pai que, eventualmente, no caso da polio, deixe de vacinar com o vírus à solta? E se essa criança contrai polio, existe alguma forma dela não sair com uma sequela grave? Existe? A resposta é não. Para a vida. E pouca gente sabe que o vírus da polio ele não desaparece, mesmo depois que a doença vai embora e deixa sequelas gravíssimas. Você sabia que o vírus continua incubado na pessoa, né? A pessoa tem recidivas de vírus da polio. Há um famoso empresário, eu não sei nem se isso foi noticiado, portanto não vou dizer o nome, mas um grande empresário, era meu amigo, de um grupo importante, que teve polio na infância. E depois beirando 70 anos, ele teve uma recidiva da polio, com gravíssimas consequências. Né? Fica para a vida. Aí esse cara, aí vem falar de liberdade. Isso não é liberdade. Isso é expor uma criança ao risco de morte, ao risco de sequelas. Como é que é isso? Isso é crime, não é liberdade. Então eu acho que é preciso que o Ministério Público se ocupe dessas coisas para dizer assim: venha cá, o senhor está falando em liberdade, mas é de liberdade mesmo ou isso, na prática, é uma pregação contra a vacina? Porque me interessa o resultado dessa pregação. Qual é o resultado dessa pregação? Ela é feita para quê? Esse é Tá o dito. problema. É. Assim, você quando levantou a história do judiciário, acho que esse é um caminho, mas você acha, Reinaldo, que diante, porque assim, a gente colocou aqui o vídeo do Zema, mas tem vários vídeos de prefeitos de algumas cidades, principalmente no estado de Santa Catarina, eles fazendo esse movimento bem forte aí nessa volta às aulas. Você acha que era preciso, de repente, a ministra da Saúde se pronunciar de alguma maneira? É, não sei, alguém, algo do governo federal ou não, deixar do ponto de vista mesmo jurídico isso. Eu acho que pode haver o pronunciamento, sim. Sempre é importante fazer esse alerta, né? Agora, no que diz respeito a essa gente, só vai torná-los ainda mais assanhados, porque aí eles transformam numa questão ideológica. Bom, já é, mas aí, para eles, fica mais justificado como questão ideológica. Eu acho que é preciso nesse caso, que o Ministério Público acione essas pessoas, né? Para saber, não, o senhor está falando de liberdade, que liberdade? O Estatuto da Criança e do Adolescente impõe que os pais vacinem suas crianças. Quando o senhor fala que é exercício de liberdade, me parece que o senhor está
resolveu entrar em confronto com a lei, não é? Expondo as crianças ao risco. Que, ademais, no caso da Covid, outra coisa que já está evidenciada, ninguém conhece direito. Há pessoas que ficam sequelas da Covid. Há estudos, eu tenho lido alguns e tenho ido atrás de matérias. A Covid deixa marcas na área circulatória, a Covid mexe com o sistema imunológico, desorganiza um pouco esse sistema imunológico. Então, não é uma doença assim que você pegou, sarou, tá bom, tá tudo certo. Não é isso, não é? Não é uma gripe. Definitivamente não é uma gripe. Pega a gripe, sarou da gripe, tudo bem, alguns podem ter consequências ali, mas a gripe em si sara. A Covid já está demonstrado e cada vez mais claro que há efeitos de longo prazo, né? Então, assim, de algum modo, ninguém sai absolutamente inteiro como era da Covid. É muito raro, né? E aí, se vão expor crianças a isso? Campanha contra a vacinação? Olha a pusilanimidade, a canalice, a vagabundice disso. E eu me lembro daqueles que diziam assim: o bolsonarismo é uma vertente do Brasil. Se eles fossem só um pouco mais mansos, estava bom. Não, não. Isso é a essência do atraso e do desastre, né? Então, é tão triste, né? Essa é uma coisa que bate, assim, a gente ouvir isso e É ver, uma parece. insanidade, né? É uma insanidade, Fabiola. Quem que imaginava, nos piores momentos, coisa como essa? É uma Ouvir. tristeza, né, Reinaldo? Porque às vezes a gente acha assim, não, passou, não sei o quê. Aí você vê esses políticos fazendo isso nos seus redutos e ainda influenciando, enfim. Bom, ainda tentando entender essa atitude de Bolsonaro, né, e como é que ele tem vivido, ele que segue na sua casa de praia, que fica numa vila histórica